Bom dia a todos e a todas. O ano de 2022 marca o arranque das celebrações do cinquentenário da Revolução de Abril, que se assinalarão ao longo de 5 anos até 2026. É tempo de lembrar a história da resistência à ditadura e ao colonialismo, convocar a memória e a atualidade dos dias da Revolução, de transformação e de esperança que deram origem à democracia portuguesa contra a opressão e contra a guerra. Foi através da ação desencadeada pelos capitães de Abril, apoiada pelo povo, que se terminou com a ditadura fascista do Estado Novo, que se pôs fim à PIDE, que se acabou com a censura, que se libertaram os presos políticos e se terminou com a guerra colonial. A Revolução restituiu aos portugueses os direitos e liberdades fundamentais. Devemos celebrar as conquistas da liberdade e dos direitos fundamentais que foram adquiridos, nomeadamente na saúde, que veio proporcionar a criação do Serviço Nacional de Saúde, na educação, que deu lugar à criação da escola pública, no direito à habitação e nos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, dando lugar a uma maior dignidade para quem trabalha. O 25 de Abril não é apenas importante como data simbólica, mas também como um processo de transformação social que moldou o nosso presente. A vitória da liberdade e da democracia contra o fascismo e a opressão permitiram a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e fraterna. As conquistas económicas e direitos de cidadania alcançados com a Revolução não são irreversíveis e devem ser defendidos e protegidos contra a exploração laboral, as discriminações e a violência. Manter vivo o espírito de Abril implica aprofundar a democracia, combater as desigualdades e a exclusão social. Quando o neoliberalismo e a extrema-direita lançam a sua sombra de regressão política, social e civilizacional, num ataque frontal às conquistas de Abril, manter viva esta celebração é continuar a defender a Constituição da República de Abril. E fazemo-lo em solidariedade e intercâmbio com os povos da Europa e do mundo que hoje enfrentam a mesma ameaça de retorno à barbárie e a combatem. No ano em que voltamos a poder celebrar o 25 de Abril de uma forma mais próxima da normalidade pré-pandemia, reiteramos a defesa dos valores da liberdade, democracia e solidariedade. Poder manter viva a lembrança simbólica desse marco fundador da democracia é igualmente continuar a manter viva a luta pela conquista de mais direitos e de uma vida mais justa para todos e para todas nós. 25 de Abril sempre. Muito obrigada. Convidava agora a participar o representante da CDU, Sara Vidal. Bom dia. A CDU saúda toda a população nazarena, bem como os membros de todos os órgãos autárquicos do nosso Conselho e digníssimos convidados nesta sessão solene. Era uma vez o 25 de Abril de 1974. Passados 48 anos daquela que foi a madrugada mais libertadora da história contemporânea do nosso país, importa relembrar que este pretérito não deve ser uma realidade distante, mas antes deve ser um constante acontecer no nosso presente. E não basta esperar por esta madrugada, como evoca o poema de Sofia de Melbrenner. É fundamental o fazer acontecer, construir ou até mesmo provocar, dia após dia, ano após ano, a realidade que Abril nos trouxe. Hoje, mais do que nunca, é necessário avivar a memória de que o 25 de Abril não é apenas uma efeméride poética de cravo vermelho ao peito,
mas que é o legado mais importante que recebemos de todos os que, quando sofreram a repressão, a tortura, a censura e até mesmo a morte do fascismo, da ditadura militar e do Estado Novo. Sou filha de Abril, quando Portugal já era um país livre do obscurantismo fascista. E por isso mesmo a consciência premente desta responsabilidade de defender a liberdade de cada um de nós, de e para todos os portugueses, e de não calar, bem pelo contrário, gritar bem alto as palavras de Ari dos Santos. Agora ninguém mais cerra as portas que Abril abriu. Porque vivemos tempos bizarros e esmagadores para a nossa condição humana, em que a liberdade da expressão rapidamente se transforma em rastilho incendiário de ódios e de conflitos, em que claros posicionamentos de extrema-direita vão ocupando cada vez mais um lugar normalizado e branqueado na nossa sociedade, em que a comunicação social, que deveria ter o papel primordial de esclarecimento imparcial, de informação plural e de rigor factual, mais se rege em função das audiências e do servilismo aos interesses político-económicos que sustentam os principais meios mediáticos. Passados 48 anos, a liberdade de Abril pode parecer tão óbvia e ser assumida como um dado adquirido nas nossas vidas, como se fosse quase praticamente impossível não ser de e para sempre, correndo o risco de esmorecer da memória e da consciência cívica. Mas não. A história ensina que os ciclos sociais e políticos são dinâmicos e que se repetem. Por isso, hoje devemos ser vigilantes no perdurar da memória histórica e aprofundar a vivência democrática, especialmente nas gerações mais novas. Mais do que simplesmente recordar os factos de como decorreu o 25 de abril de 1974, já subejamente relatados e escrutinados em todos os ângulos de análise possíveis, importa saber se verdadeiramente alcançamos um nível de equilíbrio entre os interesses e direitos de todos os cidadãos e se construímos bases sólidas de um país civilizado e de uma sociedade desenvolvida, onde o acesso ao trabalho, habitação, saúde, educação e cultura são pilares basilares. Este ano, pela primeira vez, a 24 de março, ultrapassámos a barreira dos dias cinzentos e alcançámos um dia a mais de liberdade democrática. Concretamente, 17.500 dias coloridos de democracia, com muitos direitos e deveres alcançados, mas ainda muitas lutas por travar, causas a reivindicar e direitos a conseguir, nomeadamente melhores salários, a redução da jornada de trabalho, o controle público dos setores fundamentais e estratégicos da economia, a produção nacional e a soberania alimentar, a igualdade de género, o acesso à educação pública, gratuita e universal, o reforço do Serviço Nacional de Saúde, o direito à habitação, criação e acesso à arte, cultura e desporto, mobilidade gratuita e universal, limitação dos preços da energia e dos combustíveis, combate à corrupção, defesa da soberania política do país, combate à pobreza e à carestia de vida, combate às alterações climáticas e defesa do meio ambiente e bem-estar animal. E que ninguém tenha dúvidas que ao longo destes 17.532 dias de democracia que hoje assinalamos, o papel ativo, combativo e resiliente do centenário Partido Comunista Português e, mais recentemente, desde 1982, do Partido Ecologista Os Verdes, foi decisivo na construção da nossa liberdade e vida democrática e continuará a sê-lo, mesmo se em tom contracorrente ao status quo, com reiteradas ofensivas ideológicas de silenciamento, manipulação, mentiras, difamações e até vandalismo. Que ninguém duvide ou se engane. Não será isto a intimidar-nos nem a demover-nos de continuar a nossa constante e árdua luta pelo bem-estar das populações, pelos direitos dos trabalhadores, pelo desenvolvimento sustentável e ecologista do nosso território, sempre orientados por uma política patriótica e de esquerda. Igualmente, a nível local, o reforço da CDU em diferentes órgãos autárquicos traz-nos a responsabilidade do trabalho sério, honesto e competente,
a par com a motivação de, assim, celebrarmos Abril diariamente no nosso compromisso com a população da Nazaré, de portas escancaradas para todos os que quiserem vir por bem. Celebrar Abril não se reduz ao pretérito do era uma vez, numa evocação nostálgica ou num politicamente correto, qual praxe protocolar, mas é a convicção e a defesa acérrima de que o nosso presente e futuro assentam nos princípios da liberdade, da igualdade, da fraternidade e da solidariedade para todos os povos. Fascismo, venha ele de onde vier, nunca mais. Viva a Nazaré, viva Portugal, viva o 25 de Abril. Convido agora a representante do Partido Social Democrata, Tânia Gandaio. Bom dia. Bom dia a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal da Nazaré, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal da Nazaré, senhoras vereadoras e senhores vereadores, senhoras deputadas e senhores deputados, senhores convidados de comunicação social, bom dia a todos, minhas senhoras e meus senhores. A minha primeira intervenção nesta Assembleia Municipal, em dia de comemoração do 25 de Abril, para além do reconhecimento e agradecimento a todos os que, naquela madrugada, há 48 anos atrás, nos devolveram a liberdade, é também uma reflexão sobre o conceito da liberdade no século XXI. Começando por aí, não posso deixar de manifestar a minha solidariedade para todos os que hoje estão a viver oprimidos pelo terror da guerra, prisioneiros por um desígnio alheio, silenciados pelo medo e pela morte. Numa era em que a civilização ocidental atinge a maturidade, defendendo princípios como a paz, a liberdade, a tolerância e a solidariedade como garante de um bem comum, não deixa de causar estranheza que haja líderes políticos que neste momento procurem a destruição, a morte, o caos económico, para impor um sonho imperialista ultrapassado, baseado ainda mais num ultrapassado modelo de sociedade que só a destrói, corrompe e distingue o povo de quem o lidera. Também aqui convém de marcar de forma muito clara aquela que é a posição da generalidade dos partidos políticos portugueses, onde me incluo, por essa liberdade e autodeterminação que hoje aqui celebramos. Não há ideologia política que justifique a invasão de países soberanos, a guerra e a morte de civis indefesos. Mais do que nunca, é importante lançarmos a semente da paz, ensinar aos nossos filhos e netos a importância deste conceito maravilhoso que é poder ter pão, paz, trabalho e liberdade. Mais do que nunca é importante reconhecermos que essa liberdade é que nos garante o pensamento criador, a diversidade de opinião, a convivência tolerante e a crítica independente. É com liberdade que a democracia se renova e é com ela que a política se tende a corrigir, que a economia se desenvolve, que a educação chega a todos de forma igual, que a sociedade se renova e abre, que a cultura floresce e que a ciência progride e a paz se constrói. Mais do que nunca, 48 anos depois deste histórico 25 de Abril, cabe-nos a árdua tarefa de honrar todas as conquistas do passado e continuar a lutar em conjunto pela defesa da democracia, da liberdade, do respeito e da justiça social. É imperativo agir contra todos os tipos de populismo e desigualdades, distinções sociais, de género, raça, etnia, nacionalidade, confissão religiosa ou política. Quando ouvimos a população reclamar por mais médicos de família, mais e melhores transportes urbanos, mais habitação, menos impostos, diminuição de preços dos bens essenciais, e vemos os políticos a esbanjar os dinheiros públicos em viagens, salões luxuosos e restritos, em apoios técnicos incompetentes, o sentimento generalizado é que o sistema instituído está a falhar. E tem razão. Ninguém é responsabilizado por atos de incompetência, negligência ou compadrio. Acresce o facto das maiorias que governam a nível nacional e local caírem na falsa ideia de que os votos nas urnas lhe dão o poder absoluto e sem reserva decidirem o que bem entendem. Nada mais errado. Neste dia da tolerância, liberdade de pensamento e de expressão, cumpre-nos lembrar que fui eleita para fiscalizar
e atuar e fiscalizar a atuação dos governantes locais, de verbalizar livremente e de denunciar em sede própria, sempre que os interesses da população estejam em causa. Portugal não é um país de oligarcas nem de líderes acima da lei. É certo que, passados 48 anos sobre o 25 de Abril, a justiça continua lenta e, apesar de parecer estar sempre do lado dos fortes. Mais do que nunca é necessário, com a subida diária dos preços dos bens essenciais e da energia, que os poderes políticos locais e nacionais se foquem no que é essencial, que é servir o povo e perceber o que é melhor para todos. Fazer cedências na imagem e na máquina de propaganda ao serviço de alguns é, antes de tudo, um ato de verdadeiro sentido de serviço à comunidade, de humildade e solidariedade. Ontem e hoje o povo reclama o combate à corrupção e à defesa do Estado e do erário público da captura por interesses particulares. Mais do que nunca temos que saber honrar as conquistas do nosso passado e preservar o seu legado, valores e princípios, num presente que se torne um futuro melhor e mais justo para todos. Mais do que nunca, é importante acreditarmos que os valores se sobrepõem à corrupção e que, de forma pacífica, como fizeram os nossos capitães de Abril, continuaremos a viver em liberdade. Continuemos todos juntos a lutar pelos valores que Abril nos trouxe. E já que plantaram a liberdade em nós, não a deixemos morrer. A responsabilidade é de todos. Viva a liberdade, viva o PSD, viva Portugal. Convido agora o membro do Partido Socialista, Pedro Marques. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal da Nazaré, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara e sua equipa de variação, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia, colegas deputados da Assembleia Municipal e representantes das autoridades civis e militares, caros concidadãos. Entre 1933 e 1974, Portugal viveu a mais longa ditadura da Europa. A Revolução de 25 de Abril marca o início da vida democrática no nosso país. E que democracia é essa que nos tem brindado ao longo destes 48 anos? Será sempre de alimentar justiça, honrar todos os nossos antepassados que lutaram pela mudança de regime, todos os agentes políticos, civis e militares que tornaram possível transformar Portugal num país onde prevalece a democracia e todas as possibilidades inerentes a este quadro político. Se a data que hoje assinalamos foi de facto um marco importante na vida de milhões de portugueses que viviam no país ou na diáspora, não podemos deixar de sublinhar que aos dias de hoje, e um pouco por todo o mundo, vivenciamos sinais de regressão da democracia. A ascensão da extrema-direita é uma consequência visível do descontentamento de parte da população pela falta de respostas que os partidos tradicionais teimam em não discutir. Permitimos, por isso, que os extremismos cavalguem em satisfação de uma população frágil pelo contexto socioeconómico difícil em que vivemos, originado por uma crise pandémica sem precedentes, associada a uma ofensiva bélica de um regime que tem tanto de democrático como de pacífico e que tem ceifado vidas de civis, cometido verdadeiras atrocidades aos olhos de uma população mundial em choque que assiste pela primeira vez na história a uma guerra em direto. E porque sou jovem, permitam-me que vos faça um pedido especial de atenção às gerações mais novas que têm vivido anos de incerteza, de medo, de perda de momentos únicos característicos de uma juventude que não volta atrás. Recuperar as aprendizagens, recuperar a saúde mental, recuperar a confiança de que a paz pode e deve prevalecer é o desafio dos dias de hoje. Não devendo esquecer que tão importante como garantir o presente destas gerações é garantir que há futuro e que existe um combate efetivo, com preocupação séria sobre as consequências catastróficas das alterações climáticas. Enquanto agentes políticos, devemos assumir as nossas responsabilidades. É hora de colocar um termo ao discurso que insistem a tirar culpas à abstenção, em grande parte pelos jovens, alegando o seu desinteresse pela vida política ativa, ao crescimento dos populismos e extremismos pela radicalização da opinião pública, ao desinteresse das populações na discussão de temas fraturantes da vida local, regional, nacional, europeia e mundial. Devemos sim olhar de frente para as adversidades que nos são colocadas diariamente, dar resposta aos problemas das populações e procurar aproximar os eleitores dos eleitos. Apenas desta forma conseguiremos dar resposta aos anseios e prestar contas a todos os que democraticamente nos elegem.
Termino com recurso pela primeira vez à palavra que caracteriza simbolicamente este dia: a liberdade. Liberdade essa que uns tentam substituir por liberalismo, acenando com um mundo perfeito, assente quase em exclusivo numa economia de mercado predatória, onde só os fortes prosperam e onde os fracos assistem aos seus direitos laborais a serem progressivamente enfraquecidos, que se veio provando ao longo dos últimos anos que não pode nem deve ser o caminho a seguir. Liberdade é poder garantir um desenvolvimento sustentável, justo, assente na educação, na saúde e na vida das pessoas. E sim, na vida das pessoas, porque as pessoas não são números. E o povo português soube recentemente responder que a liberdade que conquistámos em abril de 74 é a liberdade de todos os portugueses e não o liberalismo de alguns. É com tristeza e orgulho que afirmo hoje que até ao dia 25 de abril de 1975 os meus avós nunca votaram. Já eu sempre votei. Hoje somos livres e não voltaremos atrás. Viva a democracia, viva o Partido Socialista, a Nazaré e Portugal. Muito obrigado. Convido agora o Presidente da Câmara Municipal da Nazaré, Walter Chichaco. Bom dia a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, caras e caros autarcas do município, da Assembleia e das freguesias, senhoras e senhores representantes das entidades civis e militares, minhas senhoras e meus senhores. No ano em que a democracia soma tantos anos como aqueles que vivemos em ditadura, é fundamental recordar o que aconteceu antes do 25 de abril de 1974. A resistência à ditadura foi marcada por diversas tentativas de revolução, algumas com muitos mortos e feridos, como as de 3 e 7 de fevereiro, logo em 1927, respectivamente no Porto e em Lisboa, e em que se saldou em muitos presos, deportados políticos para as colónias e exilados, sobretudo para a Espanha, durante a República, França e depois para o Brasil. Os partidos e os sindicatos foram todos reduzidos à clandestinidade, mas subsistiram. No início, o Partido Republicano, os anarquistas, o Partido Comunista e depois os socialistas e a extrema-esquerda. Depois da posição gelatinosa de Portugal na Segunda Guerra Mundial e com a vitória dos aliados em 1945, a sociedade mais informada pensou que o salazarismo não poderia subsistir, mas subsistiu. Os anos do pós-guerra foram de estagnação de um regime condenado e orgulhosamente só. Ficámos, longo tempo, fora das Nações Unidas e do processo da construção europeia. Entretanto, o movimento de descolonização começou a ganhar força no mundo. A ocupação dos territórios portugueses da Índia foi um primeiro sinal de que a nossa política colonial tinha que mudar. Mas Salazar teimou e empurrou-nos para uma guerra incompreendida que mandou mais de 500 mil de jovens militares portugueses para a África, a que se juntaram mais de 800 mil africanos. O primeiro sinal foi dado por Angola, seguida pela Guiné e por Moçambique. Em 1961 começaram os conflitos como um assalto nacionalista às prisões de Luanda, e durante a década de 60, com o aparecimento de movimentos nacionalistas africanos dispostos a lutar, de armas nas mãos, pelos seus direitos à autodeterminação e independência, com o apoio das Nações Unidas e mesmo com alguns dos nossos aliados da NATO. Criou-se assim um verdadeiro beco sem saída. Apesar das promessas de uma primavera política que nunca chegou a existir, tudo ficou na mesma após a queda da cadeira de Salazar. Basta dizer que nas pseudo-eleições de 1969 deslocou-se a Portugal uma delegação da Internacional Socialista, representando os principais países europeus como meros observadores, e foram presos e expulsos do nosso país. Os mais de 10 mil militares mortos em combate e a que se juntaram os estimados 45 mil mortos entre civis e membros dos movimentos independentistas abriram uma ferida incurável no regime. Apesar do controle da informação e da censura aos meios de comunicação social, a notícia das mortes ia chegando e passando de boca em boca, e a revolta ia crescendo no sangue dos portugueses em geral e dos militares em particular. Chegou-se, assim,
à Revolução dos Cravos, que derrubou o regime no dia 25 de abril de 1974. A ditadura caiu praticamente sem defesa. Após o 25 de novembro de 1975, a democracia teve uma evolução pacífica, sem golpes de Estado, nem convulsões violentas de nenhuma ordem. E cumpriu o programa dos militares de Abril. Descolonizou, democratizou e desenvolveu-se económica, tecnológica, científica e culturalmente. Minhas senhoras e meus senhores, no ano em que a democracia soma tantos anos como aqueles que vivemos em ditadura, é também fundamental recordar as vitórias do 25 de Abril. Importa recordar como é bom poder ter opiniões distintas, como é bom podermos falar livremente. Importa recordar como é tão importante podermos escolher os nossos governantes, independentemente do nosso sexo, da nossa formação ou das nossas origens. Importa recordar como a vida evoluiu ao longo dos últimos 48 anos. A esperança média de vida passou dos 69 para os 82 anos, convergindo com a média europeia. Se em 1974 Portugal era um dos países com a maior taxa de mortalidade infantil na Europa, somos hoje uma das referências mundiais por termos uma das mais baixas taxas do mundo. Se em 1974 Portugal contava com 58.605 alunos no ensino superior, hoje temos quase 412 mil alunos no mesmo grau de ensino. Podia aqui continuar a elencar vitórias da nossa sociedade desde 1974, como o ordenado mínimo, o Serviço Nacional de Saúde ou a capacidade de decidirmos o nosso futuro. Mas isto é algo que me preocupa e que creio que nos deve preocupar a todos. Nos últimos tempos temos assistido ao crescimento de movimentos populistas, alguns que defendem até o regresso ao passado. Movimentos de extrema-direita, mas também de extrema-esquerda. Movimentos que dizem que precisamos controlar o que é dito sobre nós nos mídias e que perseguem nos seus seios quem tem voz discordante. Movimentos que perseguem minorias, que querem passar a imagem de que vivemos num país inseguro, quando, de acordo com o Global Peace Index de 2021, somos o quarto país mais seguro do mundo, só atrás da Islândia, da Nova Zelândia e da Dinamarca. Ou seja, Portugal é o segundo país mais seguro entre os países da União Europeia. Movimentos que criticam o SNS, quando o nosso serviço público de saúde é dos melhores do mundo. Movimentos que criticam o nosso sistema público de educação, quando temos das melhores evoluções ao nível formativo no mundo. Movimentos que defendem ocupações ilegais de outros países ou que apoiam regimes ditatoriais, esquecendo os milhões de refugiados e os milhares de mortes que essa guerra, sim, é uma guerra e é imoral, está a provocar. Minhas senhoras e meus senhores, no ano em que se completam tantos anos de democracia como os que vivemos em ditadura, é momento de gritar aos quatro ventos que não andaremos para trás. É tempo de gritar que não queremos o fascismo, o populismo ou qualquer outro ismo que nos queira devolver à ditadura. É tempo de gritar que queremos continuar a ter liberdade de expressão, a ter o direito de escolher os nossos representantes e a ter igualdade entre géneros, etnias e pigmentações da pele. É tempo de gritar: viva o 25 de Abril, viva o Conselho da Nazaré, viva Portugal! Peço agora ao Presidente da Assembleia Municipal de Nazaré, Zé Ramalhau, para subir ao palanque. Ora, bom dia a todos. Agradeço a presença de todos os convidados e convidadas para mais esta comemoração do 25 de Abril. Mais objetivamente, a comemoração dos 48 anos do 25 de Abril. Em 74, estava eu na geração dos 20 anos. Ainda tenho umas recordações do anterior regime, da vivência do anterior regime. E as práticas também que ele proporcionava.
mas a experiência do que é viver em democracia e dos benefícios decorrentes dessa vivência. Mas a geração dos 20 anos, aquela geração de que eu pertenço em 74, está hoje com 70. E isto, para mim, para a minha apreciação, leva-me a pensar que estes 48 anos que passámos de 25 de Abril foram 48 anos passados muito depressa, com a tradução de que todos os sonhos de 74 ainda há muitos para se realizarem. As experiências que as novas gerações têm proporcionado um maior empenho cívico e político numa passagem de testemunho focada nos valores e princípios da democracia. Na comemoração dos 50 anos, que acontecerá no ano de 2024, mas que começou já vocês desculpem, eu estou hoje um bocadinho gago, mas de vez em quando a coisa acontece. E depois de falar, de ser o último a falar, ainda mais complicado é, porque muita coisa já foi dita e eu não quero estar aqui a chateá-los com a repetição. Mas dizia eu que nesta comemoração dos 50 anos, que acontecerá em 2024, mas que já começou, impõe necessariamente essa passagem de testemunho. É importante que a geração dos 70 anos atuais se sente, se descanse e deixe que se comece a apresentar novas soluções para os problemas que nós temos e que continuamos a ter e que alguns não saíram da ideia de 74. A Assembleia Municipal da Nazaré vai tomar iniciativas no sentido de comemorar os 50 anos do 25 de Abril, e entre elas, uma feita com as escolas, que me parece que, e com o empenho também das diversas forças políticas representadas na Assembleia. É importantíssimo e fundamental que as escolas promovam o ensino da reflexão e do saber pensar, porque nós perdemos muito tempo com discussões, isto depois de 48 anos depois do 25 de Abril, as discussões que nos assaltam, as discussões que temos, o empenho que temos no conflito, é uma coisa que, para mim, e penso que para a minha geração, de um modo geral, quase que nos ofende. Estamos hoje confrontados com acontecimentos por todo o mundo que nos impressionam e não nos podem, de forma alguma, deixar indiferentes. Não podemos continuar a manter a postura de estar nas nossas casas a assistir pacificamente ou passivamente ao que se está a passar com os povos da Ucrânia e da Rússia e de outras partes do mundo, alguns dos quais até parece que já nos esquecemos de todo. Já nem falamos do que se passa em África, do que se passa na América Latina, do que se passa na Ásia, do que se passa dentro da Europa e o que se passou dentro da Europa também não muito há muitos anos. Fazendo eu parte da geração dos 70, como já vos disse, desejo quero deixar um desejo de poder ainda assistir, nos anos que me restam, à adoção de compromissos humanistas que unam mulheres e homens na defesa de uma convivência que promova o respeito por todos e a dignidade de cada um.
temos que investir mais na nossa relação humana, daquilo que nós somos também, um dos animais que vive nesta terra e que muitas vezes nos esquecemos disso, que estamos acima disso. É que, se não for assim, se não mudarmos esta maneira de pensar uns nos outros também, e no contacto e na relação de uns com os outros, estou convencido que não há 25 de Abril que cheguem para remediar a situação. Viva o 25 de Abril! Bem, já terminámos todas as intervenções, íamos agora ouvir o hino e pedia que os representantes viessem aqui para cima e os senhores convidados também. Ouvimos o hino.